Tem nada como começar um vídeo falando do futebol feminino citando Aristóteles. Olha que interessante, nada a ver, né? Justo Aristóteles que na época dele achava a mulher inferior, né, ao homem. Isso é verdade, cara. Ele achava mesmo. Está escrito no livro dele, um livro que eu tava lendo, A Poética. Não sei se é o livro inteiro, mas é um livro que eu tava lendo, que eu tô lendo ainda. Hoje estamos no dia 4 de maio de 2023 e eu tô lendo um livro de Aristóteles, uma coleção da Nova Cultura chamada Os Pensadores, né? E eu tô lendo a respeito dele. E uma das. Eu não sei se é todo o livro, mas um pedaço do livro, que é da poética, que ele fala como é que se cria, como é que é uma tragédia, como é que é uma epopeia, como é que é uma comédia, e enfim, tem alguns pontos lá. E por que tem a ver Aristóteles com o futebol feminino, com o Cuca? Que rolo, hein? Não, o rolo é simples, eu vou tentar explicar. É meio maluco, mas não é muito maluco, não. Acho que vocês vão entender o raciocínio. O que rola, cara? O que rola é o seguinte: apesar dele achar realmente a mulher inferior no livro, nesse livro aí, e apesar de não achar também o exemplo, o homem mais perfeito para falar sobre esse assunto ou citar, o grande lance, amigo, é o seguinte, amiga. Ele escreve uma coisa que é assim, quando ele escreve qualquer coisa, né, qualquer coisa que esses grandes pensadores escreveram, apesar dele estar falando sobre aquilo, você pode levar para o resto da tua vida, para as outras facetas da sua vida, né, das outras partes da realidade da sua vida. Né. Tanto hoje, né, no século XXI, tanto eu quanto você, nós temos a parte profissional, que é importantíssima, porque, me perdoe, nos faz sobreviver. Mas nós temos a parte afetiva, né? Com a nosso companheiro, nossa companheira, nosso esposo, nossa esposa. Nós temos a parte afetiva com nossos amigos, temos a parte afetiva com nossos filhos, né? Nossas filhas, até com os nossos cães, né? O meu cão aqui, ó. Cookie. Aí, garoto. Participação especial de Cookie. Então, é, a nossa vida ela é um todo, mas ela é subdividida, né? Você não vai ter, eu não falo as mesmas coisas que eu falo na minha casa com a minha esposa, com o meu chefe, né? O mesmo nível de intimidade. Claro, todo mundo é assim, né? Então, ele quando ele escreveu sobre o teatro, como compor uma peça de teatro, né? Tem que ser inteiro, começo, meio, fim. É uma tragédia, a tragédia ou parte da fortuna para a infelicidade ou da infelicidade para a fortuna. As coisas têm que ter causa, tem que ser uma coisa coerente para que nós, como público, quando estamos assistindo uma peça, nós entendamos que foi tudo coerente, né? Ele chama de reconhecimento, né? Que é interessante. E uma das coisas que ele fala, que é aí que entra o caso Cuca e o futebol feminino, e aliás o caso Cuca no Corinthians, no nosso Corinthians, né? Quem está aí é corintiano, que ele fala o seguinte: você tem que ter o caráter, a sacada. O caráter do personagem. E é nesse caráter que é determinante quando ele tem uma dúvida na peça, que ele tome uma decisão, boa ou ruim. Se ele é um cara bom na peça, tem que se tomar uma decisão boa normalmente. E se, eu estou falando caráter, tá? Não estou falando. Eu estou falando decisões morais. Não decisão do dia a dia. Às vezes você, quem é que nunca cometeu um erro? Caramba, todos nós, né? Mesmo a gente, eu me considero uma boa pessoa, mas eu já errei, claro que eu errei. E vou continuar errando, infelizmente. A gente tenta melhorar, mas nós erramos, não erramos? Eu estou falando de decisões morais, que é aí que entra a minha questão. A minha decisão moral do meu caráter quando o técnico Cuca foi contratado pelo Corinthians era não, não é possível que o Corinthians não passou a limpo essa história e depois de passada a limpo e esclarecida a questão,
Se for positiva, ou seja, ele não realmente não teve envolvimento, ou se teve, pelo menos que ele tenha cumprido uma pena, ou pelo menos ter pedido desculpa pelo que ele fez, beleza, vamos contratá-lo. Por quê? Apesar deste erro gravíssimo de ter molestado uma jovem, quando ele também era jovem, né? 24 anos, ele era jovem também, mas não justifica. Eu estou dizendo que se ele tivesse falado, olha gente, aconteceu, fiz a cagada, vamos lá, cumpri a pena, paguei a indenização, e eu quero me ressocializar, pô, beleza, irmão. É isso que tem que fazer. A gente tem que, o cara que tem um bom caráter, ou que acha que tem, ele também tem que ter no seu peito ou no seu rol, né, de características o perdão, né? Desde que a pessoa que cometeu o crime peça perdão, né? Que ela tenha se arrependido de verdade. Não ter sido simplesmente, cumpri a pena, dane-se, agora eu preciso trampar. Não. Ainda mais num crime como o que ele cometeu, é muito mais grave essa questão, né? Beleza. Já veio assim, já veio sem pedir perdão, já veio sem nada, etc e tal, e ficou mal para ele, saca? Ficou mal. Então eu, independente do feminino, já achava que não tem que vir. Veio. Cara, não é possível que a diretoria, o seu presidente, o senhor Duílio, não sabia que nós, a grande maioria da torcida, que reflete a grande maioria da população brasileira, né? O Corinthians tem uma torcida grande, que reflete uma parte grande da nossa população. Porém, vamos supor que ele tivesse sido convocado para a seleção, que seria 100% da nossa população, né? Torcendo pela seleção, teoricamente. Teria o mesmo apelo, eu não tenho dúvida. Porque a grande maioria da população, com certeza a população brasileira, tem essa lei moral de que, pô, peraí, cara, você molestou uma menina de 13 anos. Não é legal, né? Mas desde 87, tá, tá, tá. Ele já treinou e jogou, ele jogava muito bem, né? Era o número 8 do Grêmio, um bom jogador, eu lembro dele muito bem. Muito bom jogador do Grêmio, não sei se eu não lembro ele em outro time, sinceramente, não me lembro, mas eu lembro do Grêmio, muito bom jogador. Né? E depois técnico, muito bom técnico, muito competente, cara. A parte técnica dele não se discute, a parte de se entregar para os trabalhos que ele faz não se discute. O que se discute aqui, que é esse motivo do vídeo, pô, cara, você tinha que ter pedido perdão. E eu que digo, por que a gente não soube? Porque ninguém nunca nos informou para nós. Eu sou torcedor comum, eu sou torcedor leigo, não sou jornalista. Eu sou o cara que trabalha e liga o Globo Esporte, quando eu era moleque, o que tinha na Bandeirantes lá, como é que era? O TV acho que é a Band Esportes, que tinha, acho que ainda tem, a Band Esporte. De domingo de manhã eu adorava acordar cedo para assistir o Esporte Espetacular no tempo do Léo Batista, que era legal pra caramba. Pena que se perdeu esse tipo de comunicação. Hoje é tudo muito. Ei, amiguinho! Tudo virou Teletube nessa porra de televisão. Que fazem tudo, e não é só na Globo, virou uma praga. Todo mundo tem que ficar, oi amiguinho, que legal, um saco. Enfim, eu gostava de assistir, sempre foi legal. E nunca eles falaram a respeito desse caso. Nunca falaram. Pelo menos aqui para São Paulo. Se falaram, esqueceram e passou a bola e acabou. Como voltou à tona, eu acho que é um negócio que tem que ir para a mesa. E só que, ao ir para a mesa, né, e aí que eu me posiciono contra, até que ele se esclareça, aí depois ele volta a trabalhar, que eu acho que é normal, tem que voltar a trabalhar depois do esclarecimento, depois das desculpas, né, é um ciclo. Nada mais justo antes disso do que no time que tem a maior equipe da América do Sul feminina, que tem uma representatividade gigantesca na torcida. Segundo pesquisa, 53% da torcida do Corinthians é mulher. E você tem um time feminino, mano, que leva 41 mil pessoas pra Neoquímica Arena. E é um time que
ganha títulos, é um time que tem um planejamento ótimo, é um time que você tem uma diretora que tem que eu adoraria ver essa senhora como nossa presidente, quem sabe um dia. Eu torço muito que isso aconteça. Não é a hora ainda, mas vai acontecer um dia. Ou que pelo menos a mentalidade dela se implante no masculino, né? Pelo menos isso. E que ela planeja, é uma senhora que planeja, que está sempre antenada em tudo. E eu aqui, ó, a gente tem que ter afetividade. Olha o que o meu cachorro pegou. Não dá, né? Hein, moleque? E aí o que acontece? Lógico que esse time teve que se posicionar e o fez com perfeição. E lógico que só um time do tamanho do Corinthians, com a torcida que tem, como diria nosso presidente Miguel Batalha, não é um time que tem uma torcida, é uma torcida que tem um time. É sob esse espírito que nós vivemos, cara. Então, o protesto delas foi mais que justo, mais do que honesto. Foi um protesto moral. Dá um ponto de exclamação, tipo, respeita as minas. Não é isso que vocês falam? Respeito, tem uma placa. Assim como nós temos na nossa história frases famosas, né, que viraram. Uma faz parte até do hino, campeão dos campeões, né, que é aquela disputa contra o Vasco, né, para ver quem era o campeão dos campeões, entrou até no hino. Nós temos a democracia corintiana, que até hoje se fala 40 anos depois, esse ano está fazendo 40 anos do bicampeonato, né, de todo aquele movimento que até nas manifestações pró-diretas os nossos atletas participaram e a nossa torcida foi muito importante na época a respeito disso, está até hoje. E a própria torcida tem um time, não é um time que tem uma torcida. Os nossos valores nos conduzem a isso, cara, a protestar, a levantar uma bandeira. Não, isso está errado. Ah, mas as minas foram oportunistas. Não, não foram oportunistas. Elas colocaram 87 do segundo tempo contra o Goiás, porque foi em 87 o ocorrido. Então, independente se tivesse 7-0 para o Corinthians ou 7-0 para o Goiás. Elas colocaram todas ao mesmo tempo. Ah, mas elas são funcionárias do clube e blá 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 blá, blá tinha que respeitar. Respeitar o quê, cara? Elas não desrespeitaram. Elas só levantaram um manifesto. Ó, é respeitar a mina, não é? Ah, mas manda embora. Manda isso, perfeito. Se manda embora, as meninas vão ganhar o quê? Se você é obrigado pela CBF a ter um time, e se você tem um time vencedor, se você tem um time tão fantástico como tem o nosso, vai mandar todo mundo embora porque elas fizeram certo? Elas fizeram certo, cara. Elas fizeram certo, cara. Ah, mas numa empresa particular isso não ocorreria. Como não? Como não? Eu já trabalhei em empresas particulares que sim, eu vi gerente ser derrubado, lógico que eu não vou citar, óbvio, não sou retardado mental de citar, mas eu vi gerente ser derrubado por assédio contra a funcionária, menina. E o que o Corinthians como clube tem que ser tão diferente da sociedade? Nada. Eu acho que a manifestação das meninas foram não, né? A manifestação das meninas foi exata, correta. E quem tem, aí entra o lance do Aristóteles, quem tem um caráter bom na hora da dúvida, para onde ele vai? Essa é uma questão moral que eu gostaria que, se você não concordar, pensasse bem. Não me xinga, pensa bem. Se é a favor ou é contra? O título vale tanto? Ou vale mais você ter uma honra com você? Como é que você vai envelhecer? Ah, fui campeão. Campeão com quem? Então é isso. Eu não sei se eu fui claro, mas a analogia para mim é essa. O Aristóteles fala do caráter. O caráter bom, na hora de uma decisão moral, tem que prevalecer o que ele já é. Se ele é bom, ele tem que ir pro lado bom. Se ele é ruim, tem que ir pro lado ruim. E eu acho que as meninas foram pro lado bom, porque elas têm caráter bom. E quem
não gostou disso, sinto muito. Eu espero que o Cuca se esclareça, um dia volte a treinar qualquer clube, inclusive o Corinthians, se ele quiser, mas tem que esclarecer. E eu sempre estarei e sempre vou apoiar o lado bom dessa história que foram as meninas. E vai Corinthians!